As causas do sofrimento são as mais diversas. É físico, é mental, é emocional, é espiritual. Sofremos pelo simples fato de pensarmos, de desejarmos através do pensamento. E não que a vida seja sofrimento porque queremos algo, mas sim porque nos apegamos àquilo, nos apegamos a uma ideia, a uma idealização, a uma expectativa. Nos apegamos a uma falsa ilusão de controle. E essa ilusão nasce da falta do conhecimento do eu, da natureza mais íntima do eu. Enquanto ficarmos presos nessa personalidade mais superficial, que apenas enxerga aquilo que pode ser visto e não além daquilo, haverá muito sofrimento. Porque está tendo uma ação, está tendo um viver de um ponto de vista, de um ponto de ação superficial, de um ponto de ilusão em relação ao eu. E isso é o ego. Por não percebermos a natureza mais íntima de quem somos, por não percebermos em como a natureza opera e essa inteligência por detrás da natureza, a ordem natural que as coisas percorrem, nós sofremos. Vivemos no piloto automático, sem estar plenamente consciente dos pensamentos que temos e também sem ter o conhecimento necessário para direcioná-los. Se não percebe, também não tem como direcionar. E ainda assim nós queremos controlar o que está fora de nós, sendo que aqui dentro de nós já é desafiador controlar muito dos nossos impulsos, muito das nossas compulsividades. Ter esse autodomínio. Mesmo com o autodomínio, a gente ainda não tem controle sobre nós, nem a nossa vida. Então, o controle é um absurdo. Se nós não controlamos nem aqui dentro, quem dera controlar aqui fora? Controlar as situações, controlar as pessoas. Se apegar a isso é se apegar a uma ilusão e sofrer. Para quê? Essa identificação com os pensamentos, que é uma identificação com o próprio ego, é uma ignorância em relação à natureza mais íntima do seu ser. E como a grande maioria das pessoas se mantém ignorantes em relação a esse fato, elas sofrem. Sofrem porque elas se apegam a desejos que não são alcançados. Sofrem por conta de conceitos como certo ou errado. Sendo que isso é muito relativo. O que é certo para mim pode não ser certo para você. Tudo depende do ponto de vista de cada um. Nessa vida, nada está sob nosso controle. Nem mesmo a nossa respiração, por mais que ela possa estar. Se nós não temos controle sobre o básico daquilo que nos mantém aqui vivos, como a nossa respiração, por que sofrer tanto? Por que escolher sofrer tanto com coisas ainda mais difíceis, mais distantes, em querer controlar essas coisas mais distantes? Tente controlar sua respiração por 10 minutos sem perder o foco. Veja como é desafiador. Em algum momento você vai fazer de forma automática. Se nem mesmo a sua respiração você consegue controlar, quem dera todo o resto. E para que se apegar a essa ilusão? A essa falsa ilusão? Para que gerar tanta tensão e resistência em relação à vida? A vida ela vai. Vá com ela. Ou as coisas elas virão na nossa direção, ou elas se afastarão. Deixe que venha e deixe que vá. Acredito que quanto menor a nossa resistência em relação à vida, quanto maior a nossa confiança em relação a ela, mais as coisas tenderão a fluir, a acontecer. Seja do jeito que às vezes você mentaliza, ou de uma forma muito mais surpreendente. Mas as coisas acontecem. Você não fica naquela expectativa. Você olha assim de uma perspectiva. Você faz o que tem que ser feito, com aquilo podendo acontecer ou não. Se acontece, bom. Se não acontece, tudo bem.
A vida ela vai trazer aquilo que você precisa aprender, aquilo que você precisa experienciar e passar. A negação em relação aos ensinamentos que a vida quer te trazer é como se você fosse aquele aluno difícil, aquele aluno repetente que está ali, que não tem a humildade para ouvir, não tem a humildade para querer aprender, que fica teimando. Então para um pouco, olha, entende, aprende. A vida tem tentado se comunicar de muitas maneiras. É por tentar controlar tanto que você não escuta. E bom, por mais que não tenhamos controle sobre nada, eu acredito que tudo está na mais perfeita ordem. O simples fato de estarmos aqui, o simples fato de existirmos, de existir uma ordem, de existir um universo, de existir cada coisa num lugar. Se a gente tira o homem da equação e olha para a natureza, a forma como a natureza se comporta, existe uma ordem nisso, existe uma harmonia, uma inteligência nisso. Acredito que essa inteligência, ela orienta, ela encaminha, ela faz tudo crescer, viver e morrer. Não há nada fora do lugar, não há nada a se consertar. O sofrimento ele pode ser amenizado, não com a tentativa de querer controlar mais, mas de desapegar, de soltar, de confiar, deixa tudo se desenrolar. Dê um passo de cada vez naquilo, em direção àquilo que você busca. Faça a sua parte, faça o que está ao seu alcance. Não é para você abrir mão das coisas, não é sobre você abrir mão daquilo que você procura, daquilo que você busca. Só solte as expectativas, só solte o apego a essas expectativas, solte o controle, o esforço, ou melhor, né? Sem um excesso de esforço. A vida lhe trará o que é seu. Não duvide disso nunca. Acredite. Viva presente no momento. Viva consciente da sua respiração. Busca controlar sim a sua respiração. Você vai perceber que você pode conseguir ali por alguns minutos, mas daqui a pouco a atenção foge da respiração. Isso é presença. Viva na presença. Não há como uma ação não gerar uma reação. Então, faça o movimento necessário, dê o passo necessário. Confie no passo que você está dando. Faça o que está ao seu alcance. Se desapega do controle, do que pode vir em seguida. Deixe que venha. A gente não força um pé de manga a dar frutos. A gente pode encher de adubo, a gente pode jogar mais água, colocar mais água. E na realidade vai acontecer que a gente vai sufocá-lo, a gente vai matá-lo. Ele não vai se desenvolver. A mesma coisa é com a vida. Não é o excesso de esforço que você coloca ali, que você aplica ali. É sim a sua atenção, é a consistente atenção que você dá. A paciência com a qual você espera os frutos virem para serem colhidos, mas sem tentar querer controlar, porque você não vai conseguir. Solta. A sua responsabilidade é para com a sua própria vida e a de mais ninguém. Claro que quando você tem um filho, ele é da sua responsabilidade em ensiná-lo, educá-lo, mas as ações que ele tomará não está a seu alcance. Não tem como controlar. Você faz o melhor que você pode nesse caso. Independente do que aconteça, não fira, não julgue, não critique, porque está todo mundo vivendo num processo diferente, com um tempo diferente. Todo mundo está fazendo o melhor que pode, por mais que pode parecer que não. Conforme todos esses aprendizados forem sendo assimilados, conforme a sua vida for desenrolando, conforme você for confiando, você sentirá cada vez mais
essa presença, dessa inteligência que rege e governa todas as coisas. Você sentirá que você não faz tudo por conta própria, você não faz tudo sozinho, mas que sim, que há algo guiando, algo orientando. Para isso você precisa soltar o controle e confiar. Você está aqui vivendo, você está aqui respirando. Tem muitas coisas dentro de você acontecendo que você não está controlando. Deixe que essa inteligência governe a sua vida. Permita, solte. Namastê.